Cristo, Pai amado, uma honra te dar glória a Ti, Senhor. Estamos aqui reunidos, Senhor, na Sua presença, Pai, para estudar, Pai, a palavra, Senhor, para nos aproximarmos de Ti, Pai, para que possamos cada vez mais, Pai, receber a Sua dose necessária, Pai, para o nosso dia, Senhor Jesus. Obrigado, Pai amado, pelo Seu sacrifício, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado pelo Seu cuidado, Senhor, com cada um de nós, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por nos alimentarmos diariamente, Senhor, através, Pai, da Sua luz, Senhor, trazendo edificação para a nossa vida, Senhor. Mesmo não sendo merecedores, Senhor, o Senhor agraciando cada um de nós, Pai, diariamente, a todo momento, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Peço a Ti, Pai amado, que o Senhor continue nos protegendo, Pai. Colocando, Pai, o Seu manto sagrado sobre cada um de nós, Senhor, sobre a nossa família, Senhor, sobre as pessoas que a gente ama, Senhor. Aqueles que puderam vir hoje, aqueles que não estão presentes, Senhor. Que o Senhor continue protegendo cada um de nós, Senhor. Colocando a sua armadura celestial, Pai, sobre o nosso corpo, nos revestindo, Pai, da sua proteção, Senhor. Capacete da salvação, Pai, protegendo nossos pensamentos, aquilo que mantém na nossa mente, Senhor. Cortando, Pai, toda raiz, Pai, de amargura, de murmúrio, de desesperança, Pai, de incredulidade, Pai. Sejam cortadas essas raízes, Pai, e jogadas ao fogo, Senhor. E, Senhor, Pai, coloque, Pai, a couraça da justiça, Senhor. Se coloque, Pai, as sandálias, Pai, da paz, Senhor, para que possamos caminhar sobre o seu evangelho, Senhor Jesus. Que o Senhor proteja, Pai, cada um de nós, Pai. Que nosso escudo da fé, Pai, esteja empunhado a todo momento, Senhor. E a nossa espada, Pai, a sua espada, Senhor, a espada do Espírito, Senhor, esteja empunhada, preparada, Senhor, a todo momento, Pai. Que nenhuma seta do inimigo nos atinja, Senhor. Que continuemos inabaláveis, Senhor, a todo momento, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor olhe, Pai, pela dona Marinês, Senhor, pela saúde dela, Senhor. Que o Senhor restaure a saúde dela, Pai. Que caia por terra, Pai, qualquer ataque, Pai. Qualquer ataque do inimigo que chegar perto dela, Senhor Jesus. Que o Senhor cuide, Pai, cuide da sua serva, Senhor, da sua sacerdote, Senhor. Cuide dela, Pai, fortaleça a saúde dela, Pai. Fortaleça ela espiritualmente, emocionalmente, Pai. Pai, peço a Ti também, Senhor, que o Senhor visite, Pai, nosso irmão Fernando, Senhor, que está com problema de próstata, Senhor Jesus. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor conhece os problemas dele, Senhor Jesus. Olhe por ele, olha pela família dele, Senhor Jesus. Restaura, Pai, cada célula do corpo dele, Pai. Restaura, Pai, cada célula do corpo dele. Revitaliza, Pai. Cuida da emoção dele, Pai, do lado emocional, espiritual, Senhor, físico dele, Senhor. Dê forças para ele, Pai. Que é seu filho, Pai, o Senhor conhece ele, Senhor. Que assim como no passado o Senhor ajudou ele uma vez, Senhor, e abençoou a vida dele, tenho certeza, Pai, que o Senhor vai fazer também um milagre na vida dele novamente, Senhor. Ele já está fazendo, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Ele é seu filho, Pai, e ele te ama, Senhor. Cuida, Pai, cuida dos filhos dele, Pai, do filho dele, cuida da esposa dele, da família dele, Senhor. Restaura, Senhor. Cada parte, Pai, cada parte da vida dele, Senhor. O mesmo te peço, Pai, pelo Miranda, Senhor. Que o Senhor olhe por ele, Senhor. Restaure as células do corpo dele, Pai. Esse câncer, Pai, de próstata, Pai, caia porque já saia da vida dele, Senhor. Restaura, Pai, cada célula do corpo dele, Pai. O Senhor, Pai, faça isso, Senhor, pela sua graça, Senhor. E que seja testemunho, Pai, da sua força, do seu poder, por onde ele passar, Senhor Jesus. Que o Senhor traga transformação e traga cura para a vida dele, Senhor. Cura física, Senhor, espiritual, emocional, cura em todas as partes da vida dele, Senhor, da família dele, Senhor. E que o Senhor cubra de bênçãos, Pai, tudo e graças, Pai, sobre a vida dele, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor prepare, Pai, minha casa, Senhor, que o Senhor prepare, Pai, os nossos corações, Senhor, para as pessoas que estão chegando hoje, Senhor, para as visitas que receberei, Senhor. Que eu possa, Pai, ter discernimento e luz, Senhor, discernimento e luz, Pai. Que seja a luz da minha casa, Senhor, para que as pessoas sejam tocadas, Pai. As pessoas sejam tocadas, percebam, Pai. Transformação, Pai, que o Senhor tem trazido na minha vida, na vida da minha família, Pai. E que essa transformação transborde, Pai, na vida deles, Senhor. E que transborde no coração deles, Pai. E que eles possam receber, Pai, a semente, Pai. A semente, a sua semente, espada, Pai, fundamente no coração de cada um, Pai. No coração dos jovens, dos mais velhos, dos pais, Senhor. Que essa transformação seja profunda e eterna, Senhor.
toda a honra e toda a glória a Ti, Pai. Obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor continue visitando, Pai, as pessoas que estão na rua, Senhor. Pessoas que têm necessidade, Senhor. Estou passando frio, estou passando fome, Senhor. Que o Senhor possa acolher essas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa acolher, Pai, e trazer elas para perto de Ti, Pai. Que elas possam reconhecer o Seu poder, Pai, a Sua graça, Senhor. Amém. Amém. Então, bora lá, meus queridos. Eu vou ler aqui o capítulo 3 novamente e aí a gente já entra na segunda parte aqui. Carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso 1, que a gente já explanou aqui até a metade, né? Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído. Afogado em água, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retardará a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com quem... Eu me perdi. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa desse dia. Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpas e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução são instáveis, deturparão, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, nós já falamos aí a respeito dos falsos profetas, nós já falamos aí a respeito do propósito da, da vinda de Jesus Cristo, nós já comentamos aí a respeito do fato de haver um novo e o Velho e o Novo Testamento, e o Novo Testamento ser o cumprimento do Velho, e a revelação estar completa nesses dois, sem a necessidade de outras revelações que estejam fora desse contexto da palavra, que a gente não deve misturar experiências pessoais com doutrina, né? Se você teve um sonho, se você teve uma revelação, se você ouviu alguém dizer alguma coisa que contraria os princípios da palavra, que seja maldito, não é isso? Que seja anátema. E aí Pedro, ele termina, né, o texto dele dizendo o seguinte, né, que no final das contas, a finalidade do ser humano no planeta Terra é voltar para os braços do nosso Pai.
toda a história humana, o que se resume, né? Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, colocou aqui nesse planeta para dominar e para sujeitar. O homem, ele caiu no pecado, caiu no erro lá, estimulado por um ser invejoso, né? Por um ser espiritual que já tinha criado confusão no céu. Passou o governo, a chave, né? O título do governo para essa outra autoridade, né? E aí a pessoa fala assim, o mundo ele jaz do maligno, mas o mundo não é do maligno. O maligno não tem nada, absolutamente nada. O que ele tem, né? Em termos de posse, é o governo atual do mundo, né? Que o homem passou esse governo para ele. Se ele não tivesse nada, assim, no sentido de autoridade ou de poder passar o governo, quando Jesus estava lá em cima do templo, não seria tentação, né? Olha, te dou tudo isso aí se você prostrar e me adorar. E Jesus não disse que ele não tinha essa autoridade, que o governo não estava na mão dele. Então, assim, ele não é dono do rio, ele não é dono da água, ele não é dono da árvore, ele não é dono da natureza, ele não é dono de nada disso. O governo disso foi passado para ele quando Deus disse para o homem, ó, dominai e sujeitai. O homem pecou, destituído foi da graça de Deus e passou aí a essa, essa forma de lidar com as coisas para o inimigo. Então, pelo pecado, né, aconteceram essas coisas. Então, o mundo ele jaz no maligno, mas o mundo não é dele, não. Ele não tem nada. E mesmo quando o camarada acha que vendeu a alma para o diabo, não vendeu, porque a alma não é sua para você vender. Então, você não pode vender o que você não tem, né? O sopro ele veio de Deus e a Deus pertence. Agora, você tem a autoridade, né? Você tem essa de querer voltar para os braços do Pai ou não, né? Então, você tem aí essa questão do arbítrio. Fala assim, eu vendi minha alma, eu fiz um pacto e tal. Tudo é desfeito na autoridade do nome do Senhor Jesus, que esse é o nome que está acima de todo nome, sempre é tempo para o arrependimento, né? Então, a história humana, Pedro, ele resume desta forma, né? Ele fala assim, como nós já dissemos no estudo passado, o que você aprendeu do seu pai, o que você aprendeu da sua mãe, o que você aprendeu aí dos seus entes queridos, é tudo inútil. Fala, como assim, mano? Inútil? Como assim? Não, primeiro ele dá essa orientação para gente. Então, Pedro, na carta dele, ele vem dizendo essas coisas, ele vem pautando essas coisas. Ele vem falando assim, olha, deixa aí a sua vã maneira de viver, olha, deixa aí de querer ficar querendo fazer graça com o nome de Jesus, querendo ganhar por vaidade, por dinheiro, qualquer outras coisas. E aí ele muda o tema depois e ele começa a falar para os engraçadinhos ou para os profanos, ou ele começa a falar para esse pessoal que não acredita, mas fica satirizando, né? Ele falou, olha, a Terra já foi destruída uma vez, a natureza já foi aí destruída uma vez, já houve um dilúvio, né? E vai haver de novo, e vai haver uma outra catástrofe, um cataclisma, né? Que é o nome bonitinho que o pessoal usa, e que a humanidade ela vai passar por perreio. E aí a gente faz algumas considerações aqui no sentido do seguinte, né? É claro que algumas pessoas elas vão discutir, e esse não é o nosso papel aqui, né? Discutir se aquele dilúvio ele foi no mundo inteiro, se foi só naquela região. Eles vão discutir se toda a humanidade pereceu, aí ou se foi algumas famílias. Vai ter uma série de abas para discussões aí e tal, mas bora ficar com a palavra que diz que houve um dilúvio universal, que dali 7 pessoas foram salvas, se salvaram ali, e a partir deles começou uma segunda humanidade, como se a conta tivesse zerado, mas ainda com o pecado original, e é por isso que havia necessidade de Cristo, né? Porque só uma pessoa que não tinha esse pecado original poderia resgatar e vencer a morte, e a partir daí resgatar toda a humanidade. Então, o plano da humanidade é voltar para Deus, né? O plano de Jesus Cristo foi buscar o homem para que nós tivéssemos essa possibilidade. E aí ele fala, então, no futuro, talvez você esteja aqui, talvez não, mas o mundo vai acabar pelo fogo. E quando ele fala de fogo, aí a gente começa com outras teorias, né? Que as pessoas falam assim, mas como assim?
a Terra vai ser destruída, né? Se você conhece um pouco da doutrina dos testemunhos de Jeová, eles dizem que não, a Terra vai ser transformada, aí nós vamos reinar com Cristo aqui e tal, não sei o quê. E não é só no milênio, né? No milênio sim vai acontecer, mas pós-milênio, quando você tiver com seu corpo transformado, com a sua vida transformada, que houver um novo céu e uma nova terra, o que vai acontecer com essa aqui? Provavelmente, né, vai ser transformado também, né? Vai deixar de existir do jeito como a gente conhece agora, né? E vai ser uma outra coisa, né? Então, é, algumas algumas religiões, né, eles trazem o seguinte: ah, não vai haver coisa pior do que já aconteceu na Primeira e Segunda Guerra. Se Deus tivesse que voltar, se Jesus tivesse que voltar, ele teria voltado lá atrás, porque aquela foi uma guerra mundial. O que teve pior do que a guerra mundial, né? Aí você fala assim, olha, de pior, olhando para trás, que envolveu tanta gente, tantas nações, até então nada. Mas quem é que sabe o que está reservado para o futuro? Por que ele tinha que ter voltado lá atrás? Se eu não sei o que está reservado para o futuro, né? Então, não sei se vocês têm acompanhado as notícias aí e tal, tem um pessoal endinheirado aí em alguns países que estão ressuscitando os bunkers, né, meu? O pessoal está com medo aí dos governos de direita que estão chegando aí, a contraposição com os partidos, com os países mais à esquerda, ou com os países que não estão alinhados no mesmo princípio. Quando você vê o que está virando aí, a gente nunca sabe a verdade, né? A gente sabe o que aparece na notícia. Essa questão da Rússia, essa questão de se a Coreia foi lá ajudar a Rússia, se não foi, até onde isso é fato, até onde isso é fake, eu não sei, né? A questão do Oriente Médio, a questão da China, a economia da China aí explodindo e entrando em países onde eram apadrinhados pelos Estados Unidos, e aquela conversa daquela de bastidor, né? Nós estamos vendo a plena Guerra Fria de novo, né? Agora eu não sei mais se ela está tão fria ou se ela está morna, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A Venezuela aí que estava querendo atrito com o Brasil, o pessoal estava até exército sendo indo lá para a fronteira. Então, assim, a gente sabe muita coisa de bastidor, né? De bastidor não, muita coisa assim, sem profundidade, de ouvir falar. Mas que os exércitos têm se fortalecido, que os países têm estado belicosos, né? Acabou a pandemia, nem acabou a pandemia direto, duas guerras, como assim? A gente achou que, meu, agora, né, em pleno século XXI, um vírus aí que nem se fala mais aí praticamente, né? Não é que ele foi extirpado, mas ou a vacina funcionou muito ou tem boi nessa linha, tem alguma coisa esquisita. Morreu gente pra caramba e agora não morre ninguém. Tem gente que tomou 4 doses, está tomando todo ano ainda, tem gente que ficou na segunda. Então, assim, o que acontece de verdade? Não sei, cara, não sei. A única verdade que eu sei é Jesus Cristo, porque o resto tá tudo muito buqueado. E aí, Pedro, ele disse, olha, lá no final dos tempos, lá na frente, haverão homens amantes de si mesmos, né? Haverão pessoas que vão deturpar a palavra de Deus, que vão dizer que essas coisas não se darão. Mas a gente sabe que o poderio nuclear tem condições de acabar com os elementos. Tem gente brincando com matéria e antimatéria aí. Sou cientista? Não. Nem leigo direito eu não sou, só estou para menos leigo, né? E aí a pessoa. Mas a gente fica assustado com a direção em que as coisas estão tomando. E você fala assim: a ciência se multiplicar é um sinal da vinda de Jesus, não é? As pessoas cada vez mais amantes de si mesmas é um sinal da vinda de Jesus. O desrespeito à autoridade e à família é um sinal da vinda de Jesus. Então, quando você vê essas coisas se cumprindo e você vê o poder que que o homem tem para destruir o próprio planeta, e não é só por guerra, né? Você vê aí a camada de ozônio, você vê aí o aumento da temperatura climática, você vê aí os incêndios que estão tomando aí as florestas, né? Não é à toa que nós estamos pagando tão caro nos alimentos agora, porque teve lugar aí que, como diz o outro, né? Eram tipos de gafanhoto, né? O que a enchente não levou, o incêndio levou, né? E países que nunca passaram por dificuldades climáticas começaram a passar. Você vê uma Alemanha aí debaixo d'água, você vê, independente dos furacões, né? Esses que passam aí em alguns países desenvolvidos e tal, passam em outros também, mas os países pobres eles se preocupam sempre com isso, né? Mas eles não têm poder para mudar regras, para mudar lei, para mudar o comércio. Esses países desenvolvidos têm, né? Então, os caras começaram a se preocupar mais com a natureza, começaram a se preocupar mais
com o clima, começaram a se preocupar mais com determinados gases. Daí eu trabalho com ar-condicionado, CFCs, e a geração de combustível fóssil aí, o pessoal está voltando. Por quê? Porque está percebendo que o planeta, você vai viver onde depois que o planeta exaurir, né? E tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Então, se nós teríamos que juntar vários textos, né? Porque essa doutrina do arrebatamento, essa doutrina do milênio, essa doutrina é, das coisas finais, elas estão espalhadas. Mas para ficar aqui só dentro do que Pedro está falando, ele falou que a próxima destruição ela será pelo fogo, e considerando que ninguém vai sair com uma tocha botando fogo em lugar nenhum, não tem por onde fugir muito. É guerra, né? É guerra, e os elementos se fundirão de tanto calor aí. A gente sabe que isso é uma reação termonuclear, né? Uma reação química. E, e aí ele diz, né, que uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então ele já determinou ali atrás, né, por revelação, ele falou assim, ó, vai piorar muito, né? O que aconteceu lá atrás com a civilização antiga vai acontecer com a civilização moderna. E aí o que faz abreviar a vinda de Cristo, né? É a pregação do evangelho. É a pregação do evangelho, porque quando todo o ouvido tiver ouvido, quando todas as pessoas tiverem ouvido, é, não havendo mais a necessidade de pregar, porque todos já tiveram acesso a essa informação. Então, é um dos sinais do fim. Então, isso é o que a igreja tem de forma massiva feito aí, pregando o evangelho. Faltam alguns lugares ainda para chegar, né? Mas, veja bem, não é que as pessoas se convertam, é que as pessoas ouçam, né? Então, textos traduzidos para várias línguas aí. E nisso, eu quero dizer que as igrejas, mesmo que preguem uma mensagem diferente do que nós acreditamos, elas ajudam a propagação do nome de Cristo, porque elas traduzem a Bíblia para vários idiomas. Fala, mas está traduzindo com algumas questões teológicas questionáveis. Está ouvindo de Jesus? Tá, é isso aí, está ouvindo de Jesus. E aí o Espírito Santo vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, para quantos lugares será que falta ainda para nós pregarmos o Evangelho? Será que falta muito? E aí a pessoa está dizendo assim, ó, não sei se vocês, a forma que você acredita no arrebatamento da igreja, mas eu não sei se esse livro ainda é publicado, não sei se você vai conseguir enxergar, dá uma olhada aí. Meus tempos de estudo aí, de teoria, né? Eu não me acho teológico, mas eu me acho teórico. Esse é o melhor livro a respeito de arrebatamento que eu tive a oportunidade de estudar, do Hal Lindsey. Ele escreveu algumas outras pérolas aí na década de 80, coisas muito boas. E se vocês tiverem a oportunidade de achar aí, ou na internet, ou comprar, se quiser aprofundar sobre o assunto, esse aqui é o que eu recomendaria. Né? Eu acho bem bacana esse livro do Hal Lindsey. E aí ele vai falar sobre o pré-tribulacionista, tá? Sobre o pós-tribulacionista, ele vai falar sobre o, o médio tribulacionista. O que é isso? O arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, o arrebatamento vai ser depois, o arrebatamento vai ser no meio, a gente vai ficar aqui 3 anos e meio sofrendo com todo mundo, depois nós vamos ser arrebatados. E aí eu recomendo, né, que vocês façam essa busca aí, porque não cabe, né, dentro do tempo que a gente tem. E dentro disso, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Aqui é eu só tenho uma lembrar, né? pergunta. Só lembrar que no versículo 7 diz assim: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro. A terra está sendo reservada como tesouro. E se guardam para o fogo até o dia do juízo. Então, é certo que será o fogo que vai destruir a terra, né? Essa terra vai ser consumida pelo fogo agora, próxima
destruição da terra será através do fogo. É uma terceira guerra mundial, algo desse tipo, né? Que vai acontecer. Então a gente tem que se ver nisso aqui. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Porque a destruição será causada pelos ímpios mesmo, por aqueles que não têm amor ao próximo, né, meu? Porque a pessoa que ama ao próximo, que a pessoa que tem conhecimento da palavra, ela jamais vai querer destruir alguma coisa. Pelo contrário, ela quer edificar. Então, isso está aqui reservado para os ímpios. Mas também a gente tem que entender o seguinte, que o 8 já fala, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas a gente sabe que o grande trono branco já está preparado, né? E o juiz assentado dá como esgotado o tempo da humanidade. Ou o cara se arrepende, ou ele vai pagar um preço alto, entendeu? Porque não tem volta, não. Você ia falar alguma coisa, James? Eu tenho uma dúvida, não sei se você vai saber responder, se não souber também não tem problema. Uma dúvida meio teológica, na verdade, né? Quando você comentou que a gente sabe que Deus fez o homem, e aí para que o homem governasse sobre todas as coisas, todos os Né? animais e sobre toda a Deixou claro terra. isso. E aí, e agora eu tô lembrando aqui, os anjos que caíram do céu, na verdade, eles caíram na terra antes do homem pecar, não é isso? Então, antes do homem vir à terra, os anjos já tinham sido expulsos do céu, né? Os anjos maus, enfim. E aí é como então, como se Deus tivesse reservado uma parte, um pedaço da terra, que seria o jardim do Éden ali, criado o homem, e aí ele foi expulso do jardim, e aí chegou num lugar onde, então ali não é ele que reina, é o inimigo, é isso? É mais ou menos assim, entendi? Mais ou menos. Você imagina que não se tem uma idade cronológica de quando Satanás ele foi lançado do céu, mas por certo foi antes da criação do homem. E ele ficou, não é um ser carnal, ele não precisa de espaço, ele não precisa de terra, ele não precisa de cama, não precisa de chuveiro, não precisa dessas coisas, é um ser espiritual. E ele está, como diz o outro, pelo universo, né? Algumas, alguns autores dizem que quando Deus ele criou os céus e a terra, ali foi como se houvesse uma recriação, na verdade, né? Ele estava colocando ordem no caos, né? Existia ali o caos, o Senhor estava colocando ordem no caos. O que causou o caos a gente só pode supor, né? Não dá para determinar coisas que a gente não conhece, não é isso? A gente imagina ali. Aí quando Deus criou o homem, né? Ele criou esse espaço físico, ele criou um planeta, ele criou um sistema, ele criou os planetas, né? Ele criou esse universo visível porque foi criado do que era invisível, né? O inimigo ele também tinha ascendência a esse lugar, a essa região espacial, vamos dizer assim, né? Que o universo é, né? Muito grande, né? Mas Satanás e os seus demônios estavam confinados a essa região do espaço onde está o planeta Terra, né? E ele tem ascendência sobre as coisas naturais, né? Porque também é um ser espiritual e né? Era muito poderoso no céu. E uma curiosidade, né? Que a Bíblia determina que Satanás ele era um querubim ungido, né? Um anjo que cuidava de guarda e um anjo que cuidava de louvor. Mas ele não era um arcanjo, né? Se fosse seguir pela classe dos anjos, os arcanjos estão acima dessa dessa graduação aí. Então você tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? E ele estaria ali entre os querubins, mas era alguém muito respeitado. E que nem os anjos, né? Nem o próprio Miguel, que é um dos primeiros príncipes lá, né? Que ele levantou voz contra Satanás, né? Ele falou: o Senhor te repreenda, né? E tal. Em termos de princípio de autoridade, é claro que o nome de Jesus Cristo está sobre todo nome. O nome de Jesus está sobre todo nome.
Jesus está na plenitude, no poderio das coisas. Mas tem pessoas cristãs aí que às vezes ficam brincando com as coisas de Satanás aí, eu te desafio, eu te não sei o quê, eu nos pai, não sei o quê. Ele até usa o nome de Jesus, né? Mas a gente questiona, né? Falou, amigo, é, Jesus tudo bem, né? Mas você quem é, né? Então tem algumas pessoas aí que. Então, assim, houve a criação do mundo invisível, houve a queda de Satanás, houve a criação do mundo visível. Satanás estava governando aqui, governando não, estava habitando pela nossa região aqui, né? Ele tinha acesso ao planeta Terra. Quando o homem pecou, ele estava no planeta Terra, todo o planeta Terra, vamos dizer assim, seria o jardim do Éden, né? Todo o planeta, não tinha restrição para onde ele poderia ir e tal. Quando ele pecou, ele foi separado, aquele trecho da árvore da vida ali, né? E ele pegou da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele era para não usufruir da árvore da vida, né? E ele foi colocado para fora desse jardim, ao que parece, se tornou aí um lugar espiritual, vamos dizer assim, né? Que não temos acesso a esse jardim, foi feita uma separação ali. E o homem ficou, né? É, que nem nós estamos hoje, aí, por todo o planeta aí, né? Mas para onde foi o Éden, para onde foi o corpo de Moisés, não me pergunte. Então, Então, Satanás, ele esse lance da assim, autoridade esse lance da autoridade que me intrigou, né? Porque assim, o homem foi criado para para dominar e governar, sujeitar. reinar sobre o reino Dominar da terra. isso. Quando ele desobedeceu, ele perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus. Nessa de perder a comunhão, Satanás se aproveitou, entendeu? E aí, espiritualmente, né, exercendo toda a influência do mal que ele tem, e o homem pecou, você pecou, destituído está da glória de Deus. Satanás pegou e falou assim: agora estamos igual, e eu sou o príncipe desse mundo aqui, então caiu sua casa. E aí, quando veio Jesus, ele veio para nos religar de todas essas coisas e tirar essa autoridade do homem indivíduo das mãos de Satanás. Mas, em termos de princípio, Adão representava a humanidade e Jesus representou também no sentido de resgatar. Só que nem todos aceitaram a Jesus como o único legítimo e suficiente Salvador, você concorda? Então, muitas pessoas continuam ainda passando a autoridade da sua própria vida para Satanás. A gente não faz isso na nossa vida, né? A gente dá autoridade para Satanás na nossa vida. Aí você aceita Jesus e quebra essa autoridade. Então, na verdade, assim, não é que o homem perdeu a autoridade continua sendo do homem, só que ele se deixa ser influenciado pelo maligno Em termos de e ele família. acaba. Em termos de família, sim. Em termos de planeta, em termos de ordem mundial, o inimigo continua exercendo essa influência. O homem pode quebrar? Pode. Então, mas é que tá essa diferença, né? O inimigo exerce a influência, Sim, mas a sim. autoridade continua sendo do homem, né? Se ele se chegar a Deus, se ele se religar a Deus, ele está guardado através de Deus, né? É o filho que corre para trás do pai. Se você Quando eu correr falo É atrás, aquilo que está autoridade, escrito, né? é, é, Resistir ao é, diabo e ele fugirá de vós. exatamente. Resistir Mas, ao diabo e mas ele fugirá de vós. não tem jeito. Você vai estar subordinado a uma autoridade, seja ela boa ou ruim. Ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo. Se você está fora de Cristo, você está no domínio do reino do mal. Vamos dizer assim, não que é uma dualidade. Satanás não é Deus, tá certo? Mas o mal existe, né? E aí, dentro desse lado do mal aí, Satanás ele deita e rola sobre isso aí, né? Ele, vamos dizer assim, ele não criou o mal, mas ele foi o primeiro que desobedeceu, né? Então, ele tinha lá o livre-arbítrio, pelo jeito também, né? Porque se ele desobedeceu, é porque ele escolheu desobedecer. E aí ele veio reinar aqui, não. Veio reinar não, né? Ele veio, os lados espirituais foi expulso do céu, foi em algum canto. Quando o homem desobedeceu também, ele falou assim, opa, nós dois desobedecemos, mas em termos de poder e influência, quem tem mais? Ah, é as É, provas, viu? É as provas que o crente enfrenta às vezes, viu? mas se você É o vai para Jesus, resultado direto dos seus próprios erros. É o resultado direto dos seus próprios erros. mas espiritualmente, falando assim, em termos de força, em termos de poderio, não dá para comparar o homem natural com um ser espiritual, certo? Nem em termos de Sim. força, de operação de
de, 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 de como é que se diz? Locomoção, em termos de fazer uma árvore cair, sei lá, coisas assim. Não dá para comparar. Mas aí nós temos os anjos que estão ao nosso lado, que nos defendem, não é isso? O poder da oração. Daniel Sim. estava orando lá, e aí Deus mandou o anjo, assim, olha, no seu primeiro dia de oração eu já tinha enviado o anjo, mas ele encontrou uma interferência no céu. Lembra dessa passagem? E aí você continua perseverando em oração, e aí o anjo pôde passar para ajudar Daniel. Ele falou, eu só consegui passar porque me mandaram ajuda, porque a interferência no céu estava demais. Então, quando a gente ora, por que que o milagre acontece? Porque existem seres espirituais que estão nos ajudando. Existem aí anjos, né, do lado que estão ali, bom Então, também, a né, nosso favor, né? que estão a nosso favor, exatamente. Então, é uma batalha, né? A gente não vê essa batalha, né? Mas ela acontece, no mundo espiritual ela acontece. E é por isso que nós temos que perseverar em oração, porque senão vocês oram uma vez. Orou uma vez, tá bom. Mas aí o anjo falou lá, né? Ó, eu tive que entrar em batalha e fiquei. Eu demorei porque a sua bênção demorou para chegar porque eu estava sendo impedido de passar. Aí, como você continua orando, Deus mandou lá o Miguel lá e aí deu tudo certo. Não sei se ficou mais confuso, se esclareceu de alguma forma. Ou sobre isso você vai ter que fazer igual os bereanos. Sobre isso eu vou continuar estudando, vou continuar lendo para buscar Tem que chamar essa, os universitários aí, viu? esse mas aí é aquele estudo pessoal mesmo, né? Aquela hora que você fala assim, vou aqui me debruçar e vou mergulhar sobre essa questão, que é muito, é extremamente interessante, é muito legal, é muito importante. Bom, não sei se esclareci mais ou se confundi mais, mas alguém quer dar alguma parte dentro daquilo que de repente eu não consegui ajudar o James? Obrigado, Jurandir. Obrigado. Obrigado. A Bíblia, esclarece todos esses detalhes para nós, né, amados? Através da palavra, né, a gente vai aprendendo. Nós temos aqui um grande exemplo que é Davi. Davi, a própria Bíblia relata que era o segundo coração de Deus. Só que vocês viram que ele cometeu um terrível episódio pela vida dele, que foi envolvimento com uma mulher casada com Urias, e também passou pelo censo após o povo, né, meu? Pelo censo, e ele sofreu com tudo isso. Não é fácil, entendeu? Mas ele era uma pessoa que, quando reconhecia o erro, ele se dobrava diante de Deus, chorava, pedia perdão, reconhecia o seu próprio erro, e Deus, na sua infinita bondade, o perdoava, entendeu? Então, o que Deus quer de nós é isso, nesse mundo aqui. Nós estamos vivendo aqui, quando nós estiver vivo, nós vamos passar por provas, provas mesmo, entendeu? Por disciplinas que são causadas pelos nossos próprios erros. Então, muitas vezes a pessoa sofre, mas não está sofrendo de graça, ela está pagando pelo seu erro que cometeu. Mesmo sendo crente, você paga pelos erros que você comete. Tudo tem um preço, é uma plantação. Plantou o bem, colhe o bem. Plantou o mal, colhe o mal. A colheita é certa. Mas Deus ele é amor, amados. E Ele está sempre a nos perdoar. Ele está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, entendeu? Agora você tem que ter discernimento das coisas. Discernimento. Eu quero contar um pequeno testemunho aqui. Mais uma vez que eu estava lembrando ontem, mas o tempo não deu, né? Foi mais um caso daquele da agulha virada, lá em Diadema, que eu fui visitar um cliente para consertar uma máquina. E uma mulher me deixou dentro da casa dela sozinha. Falou: olha, eu preciso sair agora aqui e você arruma a máquina aí, daqui a pouco eu estou de volta, eu preciso sair. E me deixou na casa dela sozinho. E eu estou lá, sentado para consertar a máquina, e quando eu vi, a agulha estava virada também, não tinha nada a máquina. Só que daí a pouco eu escutei um sussurro. Alguém gemendo. Não tinha um cidadão na cama lá, num quarto ali perto?
gemendo. O homem estava ali, definhado, com câncer, esperando a hora da morte. Olha só, irmãos, que coisa que aconteceu. Aí eu entrei no quarto ali e fui conversar com aquele homem. Ele estava definhado, estava só a pele e o osso, estava um verdadeiro cadáver. E naquele momento ali, eu me apresentei a ele, falei que era um servo de Deus, e perguntei a ele se ele conhecia Jesus, se ele já ouvia falar de Jesus. Minha esposa fala muito de Jesus e tal. E você, já aceitou Jesus? Ele não. Falei, pois é. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Preguei o evangelho para aquele homem ali, orei por ele, e ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador ali naquele momento. Eu pedi a Deus que escrevesse o nome dele no livro da vida. Então vocês veem como é que é a oportunidade que Deus nos dá e como Deus nos leva, aonde Deus nos leva. Por isso nós temos que estar atento. Aquele homem estava à beira da morte, estava só a pele e o osso. E ele chorou, aceitou Jesus ali, chorou. E eu pedi para Deus escrever o nome dele no livro da vida. Ele foi salvo, irmãos, foi salvo. Quando eu terminei de fazer a oração, a mulher dele chegou. Eu falei, minha senhora, a senhora me deixou aqui sozinho com seu marido. A sua máquina não tinha nada. Deus tinha o propósito de salvar a alma do seu marido. Seu marido aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele está salvo, está pronto para partir. E a mulher ficou muito agradecida. Aí, sabe o que essa mulher fez? Ela pegou e quis me ressarcir por aquilo que eu fiz. Ela se sentiu na obrigação de me ressarcir. Ela fazia uns pão caseiro e ela me deu esses pão. Falou, tá aqui esses pão aqui, eu quero que você leve esses pão aqui. Me deu quase 3 pão. Pão bonito, aqueles pão grandão assim. E eu, na hora, peguei os pães e trouxe. Só quando eu cheguei aqui no sítio, amados, eu senti no coração que não era para mim comer aqueles pão. Não era para mim comer o pão. Eu peguei e desci lá perto do lago, lá peguei umas pedras, fiz uma pilha assim, coloquei aqueles pães ali, orei a Deus e deixei aqueles pães ali. Eu não comi os pães que a mulher me deu. Então tem certas coisas, amados, que a gente faz no reino espiritual que a gente não pode, não deve receber. As coisas que a gente faz para Deus, Deus nos dá de graça, e de graça nós temos que dar. As coisas espirituais são espirituais. Nós precisamos ficar alerta com isso. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa para Deus e a pessoa quer te pagar. Você não receba, porque de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. Eu tenho isso comigo e eu não recebi. Eu recebi, mas não usufruí. Os passarinhos, os pássaros, os animais ali, é que devem ter devorado esses pães. Mas eu mesmo não devorei. É um respeito pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Amém, amados? Fica mais esse exemplo aí para vocês. Amém. Vamos ler rapidamente aí, para contextualizar. Tem Daniel capítulo 9, né? Que é sobre as 70 semanas de Daniel, que só isso é o estudo de uma vida. Mas vamos ler o capítulo 10, por favor. Daniel? É, Tem algum versículo, não? tem. A partir do verso 18. É só para contextualizar. Daniel, capítulo 10, versículo 18. É, Está aqui. O ser, então diz assim, 10, 18. Então, aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu senhor, porque suas palavras me fortaleceram. E ele disse, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia.
Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. Na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de você. Mas eu, no primeiro ano de Dario, no medo me levantei para o fortalecer e animar. Então, é, eu, no primeiro ano de Dário, o medo persa, não é medo de medo, sentir medo, não. Era o lugar de onde ele era. Aqui foi um anjo, né, que foi enviado para Daniel, e ele fala a respeito dos governos da Terra, que os governos da Terra eles são influenciados por seres espirituais e que ninguém estava ali batalhando com ele naquele momento, a não ser Miguel, os primeiros príncipes. Então é só para contextualizar que o mundo espiritual ele recebe influência, aliás, ele exerce influência sobre o mundo natural, tá certo? Então, quando a gente fala que o mundo jaz maligno, que existe um governo aí sendo influenciado por esse ser espiritual, né? Mas que Jesus ele está aqui, ele nos dá vida em abundância e a semelhança do que aconteceu com Ló, né? O que aconteceu com Ló foi um tipo de arrebatamento, não é isso? O bicho estava pegando lá em Sodoma e Gomorra. Abraão orou e falou assim: escuta, mas se houver lá tantos justos, você vai destruir a cidade? Não. Por amor desses, não destruirei. Se houver tantos justos, não destruirei. Se houver tantos justos. Aí quando Abraão chegou e falou assim: já estou incomodando demais e cheguei no número que deve ter. Não é possível que não tenha nem isso lá. Não tinha. Aí o que antes da destruição foi feito? Tirou-se a família de Ló. Aí a mulher dele, no caso, teria olhado para trás, o olho para trás, e ficou ali como uma estátua de sal. Ali é um tipo de arrebatamento. Então, aquele mundo pecaminoso foi julgado, foi condenado, os anjos iam trazer ali juízo, mas os justos que aceitaram a direção espiritual ali, a direção do anjo, que não olharam para trás, que não ficaram perdendo tempo com as coisas terrenas ou lamentando que estariam perdidos, saíram de lá, foram poupados em sua vida e ali então houve a destruição. Sendo um tipo de arrebatamento, sendo um tipo de do que há de vir, né? O que acontece? É o que se entende a respeito da igreja, né? Nós não passaremos por esse período de dor, nós não passaremos por esse período de angústia, nós não veremos isso. Aí a discussão é, mas será que a gente vai ver o começo? Será que a gente vai ver o falso profeta? A gente vai ver o começo dessas coisas? Certamente, né? Porque elas não vão acontecer assim do nada, né? Então, as evidências, os sinais, eles estão sempre aí, né? E um dos grandes sinais que existem é Israel estar colocado onde ele está, não é isso? Eu acho que talvez o maior sinal para nós, você pegar um povo que não era uma nação, que não tinha país, e voltar para aquele lugar estratégico onde eles estão colocados lá, era um dos sinais de que deveriam acontecer, né, para que Jesus voltasse. É um dos sinais da profecia. Então, só terminando aí essa parte de Pedro, né, quando ele fala a respeito dos sinais que haveriam de vir, né, não cita no texto dele, nesse texto dele não cita, mas se você for procurar os outros textos que falam a respeito do fim das coisas, está colocado, né, que Israel é o relógio da profecia. Então, dentro do texto de Pedro, fica bem evidente que sim, lamento informar, mas haverá guerra. Lamento informar, mas as coisas elas tendem a piorar e não a melhorar. Mas a igreja está aqui, enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer o nosso trabalho, que é pregar o evangelho a toda criatura, dar o nosso melhor, orar, intercedermos, mas sabermos que o inimigo ele está furioso, né? Está buscando quem ele possa tragar, e nós devemos ouvir a voz da profecia aqui, a voz da palavra, da mesma forma que Ló ouviu a voz do anjo lá, e não olharmos para trás, queridos. Eu acho que esse é com isso que eu finalizo. Alguém aí
quer fazer uma parte, fique à vontade. E eu agradeço a oportunidade aí, em nome do Senhor Jesus também. Amém? Ah, Acho que está esclarecido. e aproveitar a oportunidade de uma conciliação muito mais, uma caminhada longa na fé aí. Eu queria pedir alguns aconselhamentos de vocês, no sentido de, bom, eu estou aqui recém-convertido, né? 10 meses estudando a Bíblia, estamos aqui, né, nessa caminhada. Minha família tem sido, né, abençoada, tem sido convertida também. E esse mês agora, né, hoje eu estou recebendo visitas aqui na minha casa, né? E meus cunhados, né? Dois cunhados e uma esposa, e filhos. Minha sogra está aqui também. E, bom, e aí tem as coisas do mundo, né? Então, assim, né? Eu vivo uma nova realidade e dependendo de como as coisas que vêm na minha cabeça, né? Dependendo da minha postura em relação a algumas coisas, né? Que eu possa limitar, proibir dentro da minha casa, por exemplo, ou não proibir ou permitir. Então, assim, até onde eu posso ser permissivo, até onde eu devo proibir, e isso pode, né, ser uma pedra de tropeço para eles, né, afastar eles até da caminhada também deles, né? E, e eu falo isso muito em relação a, bom, acho que cerveja, né, e música, né? Acho que eles estão de férias, né? Eu acho que eles vão beber e eles vão ouvir música, né? Então, e isso vai ser um desafio para mim, porque eu praticamente não escuto mais música do mundo, né, e também não vejo álcool, né? Então, assim, e eles vão vir para dentro da minha casa, né? Então, assim, uma coisa é você ir numa festa e você tá ali e você tolerar e passar, né? Outra coisa é eles estarem dentro da sua casa, né? E tenho pedido, sabe, que Deus me dê discernimento e sabedoria para lidar com essas questões, sabe? Inclusive, ontem os seus cunhados falaram para você ir lá comprar cerveja para eles, que você, ó, deixar eu ser responsável pela cerveja. Hein? Então, deixa eu comprar errado. Tá bom. Mas, enfim, né? Coisas um pouco dentro da minha cabeça tem me perturbado um pouquinho, assim, sabe? E Eu eu vou não te sei se falar, vocês já Conflito? Fábio. viveram algo parecido. Ah, Eu vou te claro. falar, eu vou te falar o que eu vivo hoje. Eu também passo por isso, porque eu também sou o primeiro na minha família a me converter. Eu sou o primeiro. E a família da minha esposa também. Ela é a primeira. Então a gente passou por isso. Eu era o maior festeiro. Toda semana era picanha na minha casa. Todo mundo vinha para minha casa. Picanha, cerveja, caipirinha, o pau comia solto. E de repente você se converte e afasta tudo isso. Como é que acontece isso? Não é fácil. Mas eu me afastei dessas coisas, né? Mas as pessoas vinham aqui em casa, ainda no começo, eles traziam cerveja e eles bebiam. Eu não bebia, mas eles bebiam. E eu ia impedir deles trazer uma cervejinha e tomar? Não, de forma nenhuma. Vocês querem beber aí, vocês, tudo bem. Só que, devido ao meu comportamento, à minha mudança, eles foram percebendo que eles não tinham mais aquela liberdade dentro da minha casa para falar palavrão, para contar piada sabe? As coisas mudaram por si mesmo. O Espírito Santo foi trabalhando, porque o Espírito Santo é que convence a gente do pecado, dos erros, das coisas que a gente não deve fazer, entendeu? Então, eu sou franco a dizer para você, aqui agora, nesse momento, que se eu abrir a geladeira ali, tem cerveja ali na minha geladeira, que a minha filha comprou e deixou ali. Eu?
quando está muito calor, eu tenho vontade ainda de tomar uma cervejinha sem zero álcool. Tomo sim, entendeu? Tomo. Tem 1 litro de vinho aqui na minha geladeira. O vinho, aquele suave, tá ali. E tem do outro seco também, que às vezes eu uso para temperar carne, para fazer alguma coisa aqui na cozinha. Então, a gente tem aqui, mas é o tal negócio, eu não me embriago, eu tomo um dedo. Às vezes, quando tá frio, que eu chego molhado aqui, que eu tava lá fora, chego todo molhado, tremendo, aí eu tomo um dedo de cambuci, ou 2 dedos de vinho, entendeu? Quando eu sinto. Mas não é sempre, não é aquela coisa que antigamente a gente fazia. Eu vou tomar uma para tomar banho, eu vou tomar uma para dormir, eu vou tomar uma porque eu vou sair, eu vou tomar uma porque. Não, isso aí já é um vício incontrolável. É uma vez ou outra na vida, né? Agora mesmo, Natal, tá ali, ó. Eu montei uma ardinha para minha neta, as lâmpadazinhas ali. Eu vou comprar 2 champanhe para a gente tomar. Qual o problema? Tem problema, eu não vejo mal nenhum nisso. Agora, é aquilo que eu falei. Você tem que ser moderado no seu comportamento, nas suas atitudes, nas palavras, entendeu? Você tem que dar bons exemplos. O Espírito que está sobre vós agora é outro. É o Espírito Santo de Deus. Então você tem que se comportar dessa forma. E os outros vão perceber que eles não vão ter mais a mesma liberdade na sua casa de fazer o que eles bem entendem. Sair chutando o pau da barraca, esticar. Essas coisas, você vai orar e vai pedir a Deus para que nada disso, para que não haja excessos dentro da sua casa. E fique em paz, mano. Recebe as pessoas aí, elas vão entender que os momentos são outros. Deus vai trabalhar na vida deles também, porque o nosso Deus, ele observa todas as coisas. Obrigado, E Tomás. os anjos Amém. acampam ao redor daquele que o teme e os livra de todo mal. Veja bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não se preocupe não, Flávio. O Flávio não é Samuel, Fábio. Fica tranquilo, tá? A gente vai estar orando também nesse sentido, ok? Fique em paz. Amém. Você entendeu? Mas, assim, de não. Às vezes a gente assume uma postura de querer controlar os outros, né? Repreender por temor, né? E é o que o senhor falou, né? Deixa Deus agir, né? Não, eu tenho pedido muita orientação dele em relação a isso, sabe? Porque às vezes a gente, pelo temor, a gente acaba. Temor e vaidade, orgulho, sei lá, o que que se mistura na cabeça do homem, né? Mas a gente acaba, às vezes, fazendo coisas que não é nem de Deus, né? Então, toma cuidado, realmente. Obrigado É pela aquilo, ó. orientação, senhor. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, certo? Tudo é lícito a você, mas o seu espírito, o Espírito Santo vai dizer o que convém e o que não convém. Fica tranquilo. É porque Nosso também isso é Deus é muito amor. individual, né, pai? Assim, eu preferi deixar os mais velhos aí, então, mais experiência, né? Mas eu, eu tenho um entendimento também nesse sentido. Por exemplo, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, a sua fortaleza. E o Espírito Santo fala com cada um de maneira diferente. O seu coração estará em paz quando daquilo que você estiver fazendo. Se você conversar com Deus, se você pedir para o Espírito Santo e você sentir paz, cara, vai na fé. Porque a palavra de Deus traz paz, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho E. que Opa, isso pode ser algo para você também pensar, né? Sempre orar
Às vezes é momento também, né? Sim, às vezes é o momento em que você tá, que pode mudar daqui um tempo, com o amadurecimento da fé, né? É só você e Deus que sabe, assim, eu acho, tá? Não sei se Eu mais alguém pode. vejo os desafios que foram para mim lá no cruzeiro lá que eu fiz, né, naquela viagem, né? E assim, hoje eu tenho o meu, que eu não vou ter também, né? Mas o ambiente ali que você está em oração, você está, né, dedicando mais para um momento espiritual ali. Por exemplo, às vezes eu saía ali, tinha um negócio lá, uma apresentação de rock ali, aí você já voltava meio perturbado, assim, né? E eu senti o enfraquecimento, sabe? Eu senti que eu precisava, vira e mexe, eu tinha que ir pro meu quarto orar, porque eu sentia que eu tava, não que Deus estava se afastando, né? Mas que eu pudesse, sabe? A palavra apostasia vinha na minha cabeça o tempo todo, e eu, sabe, esse temor, esse medo, né? Fazia com que eu voltava lá e ficava orando, porque são as coisas do mundo ali, né? Pessoas estão me bem, né? As músicas ali do mundo, das coisas que eu gostava antes, né? Então essas coisas vão perturbando um pouquinho, assim, trazendo um pouco de temor, assim, né? Mas, enfim, e Ô, Fábio, provações. a música do mundo, Fábio, não é todas as músicas que você não pode ouvir. Não é. Os caras escutam Iron Maiden, os caras escutam os rock pesado. Olha, de vez em quando eu ouço aqui um Black Sabbath, um Pink Não, Floyd. não posso mais, não. Ô, Mário, eu É, acho assim, dentro do que ele está falando, eu tenho algumas coisas que para a gente são gatilhos, vamos dizer assim, né? Então a pessoa fala assim, eu era muito mergulhado numa determinada área, eu pedi para Deus me libertar, eu estou no processo e eu prefiro não passar perto, eu prefiro não experimentar, porque para mim são gatilhos. Até hoje eu ainda tenho coisas que para mim são gatilhos, né? Aí eu falo assim, não, melhor não, né? Mas sim, a Bíblia ela condena da mesma forma que ela condena a glutonaria, ela condena a bebedice. Mas não quer dizer, sabe, mas você não vai parar de comer, você vai parar de comer? Não, você não vai parar de comer. Você vai parar de exagerar. E a bebida é da mesma forma. Os exatamente. primeiros missionários, quando chegaram no Brasil, fumavam. Aí você vai falar assim: tem algum lugar na Bíblia que diz que ele não pode fumar? Fala, não, porque lá não tinha Souza Cruz, no meu tempo era Souza Cruz, né? Tinha algum lugar na Bíblia que ele dizia que ele não podia beber? Não, eles bebiam. Né? Jesus até multiplicou vinho. Ah, mas não era esse vinho de hoje. Exatamente. Amigo, não é. Olha, Não distorce. ô, Então, ô, ô, assim, ô, piada, Jurandir, na Alemanha o pessoal, a cerveja é o café da manhã. sim, E então aí? é Os cristãos cultural. lá tomam café com cerveja. Agora, O café, a cerveja é o café da manhã. agora tem coisas que são culturais e que são gatilhos. Então, aquilo que para você é um gatilho, é claro que você quer se apartar, entendeu? Você fala assim, mano, eu, como diz a música lá do sambista lá, né? Pô, ela é amiga da minha mulher, né? Tinha cara que, pô, não podia ver mulher na vida, tinha pessoa que não podia ver uma garrafa de bebida, tinha pessoa que era viciada em pornografia, tinha pessoa que. Então, nós fomos libertos de uma série de coisas que faziam mal. E essas coisas você não pode voltar. Então, no versículo que o Mário citou, ele falou, nem todas as coisas me convêm, e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, essa questão do, Exatamente. entendeu? É a grande questão. Então, você fala assim, cara, se eu beber, eu vou sem limites. Eu não vou beber, porque eu não posso beber, porque eu tenho dependência química. Eu não vou ler esse Aí sim. negócio aqui. Se eu começar a ler esse negócio, vai me levar para o outro lado. Aí é do indivíduo, é da pessoa, é você. Então, a partir do momento que você tem esse reconhecimento, a exigência maior tem que ser com você e não com seus convidados. Porque os seus convidados, eles estão se chegando agora e é uma forma de você pregar o evangelho para eles e mostrarem a mudança que houve em Cristo Jesus na sua vida. Agora, você tem que ser um cara temperado, no sentido do quê? Porra, não vou bater nos meus convidados dentro da minha casa porque eles estão fazendo coisas que sempre fizeram e que eu sempre dei a liberdade. A partir do momento que eles veem a mudança em você, essa graça vai acabando. Ah, não, É. e vão fazer piada com você, pode se preparar. Ah, não, 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 agora o irmão não pode mais, o irmão não pode mais. E você vai orar e fala assim: obrigado, Senhor, por ser reconhecido como irmão, mesmo que seja por chacota. Obrigado, Senhor, porque. E através do seu comportamento, é isso que o Mário falou.
Aí daqui a pouco, depois de tudo isso, alguém vai chegar em você e vai falar assim, posso te falar uma coisa, mano? De boa, admiro pra caramba isso aí, ó. Tô passando por essa situação assim, assim, tô precisando de ajuda, ora por mim. Esse é o processo. Primeiro vem a chacota, primeiro vem o É, sapo, vem a nossa questão pessoal de limite. Você tem que ter o seu limite. Isso você, o seu limite. Os outros não se converteram ainda. Eles não têm essa noção de limite. Está dentro da sua casa? Está. Mas é um processo gradativo em que isso vai sendo tirado e vai sendo mudado no decorrer do tempo. Não adianta você querer chegar agora e chutar todo mundo, entendeu? Não, não é o momento. É o Espírito Santo. Mas aquilo que para você é gatilho, aquilo que para você é limite, você aparta mesmo, né? Então, aí realmente você tem que ficar seguro e à medida que o tempo vai passando, você vai diminuindo, né? As coisas, né? Você fala assim, bom, essa é a primeira festa depois que eu aceitei a Jesus, então bora lá, vamos ver o que vira. Aí a partir das próximas, as pessoas já vão saber, né? Eu lembro que uma vez minha mãe falou para mim assim, nós vamos fazer um churrasco na sua casa, eu morava numa casa que tinha um grande quintal, né? E ela falou assim, mas seu pai só vem se ele for beber. Eu falei, então ele não vem. Mas eu já tinha tempo de evangelho, já tinha tempo de casa, já tinha tempo, né? Porque quando eu vou na casa dele, eu não posso restrição dele beber, não é isso? Eu vou perder todas as vezes, né? Meu pai é uma pessoa mais velha que está na casa dele. Como é que eu vou ganhar? Não vou ganhar nunca, né? Mas por que que eu disse isso, né? Porque na época, né? E meu pai nem ia na minha casa, na verdade, eu que sempre fui na casa dele. Mas é só para entender que existe um limite. Mas isso você vai conseguir começar a colocar à medida que o tempo for evoluindo, né? Não é na primeira vez, não é no primeiro minuto. E as pessoas também vão verificar essa mudança. Pô, mas você não vai beber? Fala, parei, amigo. Mas você não... Onde você está? Estou indo fazer o meu devocional. Deu o horário para ir para a igreja, mas está todo mundo na minha casa. Putz, hoje eu não consigo ir, mas eu falei, não, estou aqui com vocês e tal. Já liguei para o pessoal, para os intercessores, pro pessoal da igreja lá, que eu vou atrasar ou que eu não vou. Mas eles sabem que você tinha um compromisso, entende? Então, assim, não dá para. Você tem que chegar do outro lado. Se você vai subir a montanha, se você vai furar a montanha, se você vai por baixo dela ou vai contornar, aí, irmão, é um problema seu e o seu jeito. Mas você só precisa chegar do outro lado. Usa a melhor estratégia. E engole todos os sapos que tiverem que ser engolidos e renuncia tudo que tiver que renunciar individualmente, entendeu? E aí esse processo vai se desenvolvendo. E seja temperante, né? As pessoas têm que ver a mudança através de você, o Espírito Santo refletindo em você, a glória de Deus em você. E aí o resto acontece, como disse bem o Mário aí, eu faço dele as minhas palavras, concordo gênero, número e grau com tudo que ele falou, e é assim que a gente toca realmente a vida aí. Amém? Entendi. Bom, uma questão que eu entendi, ligado, agradeço aí os aconselhamentos, tudo. É, e quem sou eu para falar, né? Mas eu acho que o Somar aí tem propriedade e tem uma caminhada, né? Uma comunhão muito próxima com Deus e sabe muito mais. Mas a questão, por exemplo, do rock, né? De algumas músicas, por exemplo, um Black Sabbath, um Led Zeppelin, por exemplo, que eu gostava muito, né? Mas são hinos do capeta, né? Não são hinos de Deus, né? Ali você vê as letras, por exemplo, tal, e a gente como cristão, isso pode afetar a nossa espiritualidade, a nossa intervenção através dos anjos, nossas orações. Isso pode ter uma ou não? Vocês acham que aquela tranquilo? música do Black Sabbath, I feeling help me, I feeling so. Essa música eu ouço, toco no violão, se você quer saber. Não, tudo bem, mas Então, assim, não estou cada julgando o senhor, seu Mário, estou mais querendo fazer a reflexão para eu aprender mesmo, sabe? é pertinente a sua dúvida, entendeu? Porque agora cada pessoa é afetada de uma determinada maneira. Por exemplo, você não sabe a tradução da música, você não sabe o que contém a letra lá. Alguém já disse até que o pior às vezes é a melodia, né? Então, às vezes você não sabe o que tá ali. O que é português você sabe, mas o que não é, você está cantando. Tem muitas melodias que vieram de música letra, mas aproveitando na melodia. Tem que ter entender o coração que aquilo que você sabe que te incomoda, não faça. Se aquilo te incomoda,
faço? Então, diz assim, eu não como carne. Às vezes alguém come outras coisas, mas eu deixo de fazer para evitar o escândalo, para evitar o escárnio, para evitar algumas coisas. Agora, se você sabe que alguma coisa é mal e você mesmo assim você faz, aí sim, tem um peso, porque de repente você pode estar cauterizado, né? Você pode estar assim, vai que vai. Você fala assim, eu gosto de samba, por exemplo. Todo samba tem palavra de orixá? Não, mas tem alguns que tem, entendeu? Aí você fala assim, mas eu vou saber qual que é a origem, eu vou saber qual que é, o que que a pessoa pensou lá atrás. Então, o que a gente sempre diz é o seguinte, fique firme e constante, esteja mergulhado no Senhor, não tema, né? Fique com seu escudo da fé, se proteja, evite determinados lugares, determinadas práticas, determinadas coisas, sim, que te incomoda, porque aquilo pode te levar para um caminho que você não quer ir. Mas é legal a sua preocupação, é muito boa esse seu cuidado, mas vai chegar uma hora que vai tocar música, você não vai estar nem ouvindo. Alguém vai falar, não, você está ouvindo essa música? Você vai falar assim, você vai estar tão em outra sintonia que isso não vai te fazer E nenhum de efeito, entendeu? tive alguns irmãos que andam numa caminhada, e assim, é muito diferente, né? O seu Mário, ele lida muito bem com isso, né? Então, assim, que nem ele falou, ó, tenho a cerveja, eu escuto minha música, tenho a minha fé aqui, eu, né, tenho a minha comunhão com Deus o tempo todo, oro o tempo todo, estou conectado com Deus o tempo todo, as coisas estão acontecendo e, assim, tá tudo certo, né? Não vive bem internamente, né? E outras pessoas já têm né? Por exemplo, tem um irmão que outro dia estava conversando justamente sobre essa questão que ia chegar, né, pessoas, assim, como que eu, né, tava pedindo, né, para Deus me dar orientação em relação a isso, tudo, e ele falou, não, quando chegar a gente na sua casa, você fala só, aqui ninguém entra com cerveja. A casa é minha, você é o sacerdote da casa, você que manda. Eu falei, cara, se eu fizer isso, eu vou criar uma guerra na minha família e, assim, as pessoas não vão nem se aproximar de Deus. Eu vou ser uma pedra de tropeço na vida de todo mundo, né? Imagina, né? Não é isso que Deus quer. Então, assim, mas na cabeça Digamos, dele, não, não, você tá errado. E aí ele quis me evangelizar sobre isso. Eu falei, cara, desculpa, entendi, obrigado, agradeço, mas você tá errado, mano. há É, momentos, pode ter um nível na sua família toda que você aja dessa forma, mas assim, tudo é uma escada que a gente está subindo, que a gente está amadurecendo, que a gente está crescendo. E tem coisas que Deus exige do Mário que não exige de mim. Tem coisas que ele exige de mim que não exige de você. Tem coisas que ele exige do James e para você, você vai falar assim, não concordo com isso, que para mim é... Porque Deus, ele trata cada um de um jeito. Você tem, né, não sei, dois, três filhos. O Mário, eu perdi a conta. Não sei mais quantos filhos tem, nem quantos netos mais. Mas tá no mudo aí. tá no mudo, Mas mano. assim, cada filho tem um jeito, tem um quê no coração dele. Cada filho ele trata de um jeito. Tenho certeza que com a Jéssica é um jeito, com a Débora é outro, com a Jéssica é outro, com o James é outro. E é assim, porque de cada filho você exige uma coisa. Porque você sabe o que cada um pode dar. E aí, isso vai manter o seu relacionamento. Não é uma regra geral, entendeu? Isso que eu quero dizer, não é No uma caso desse regra rapaz, geral. por exemplo, ele era alcoólatra. Aí eu falei, bom, eu entendo, pra você realmente não dá pra você deixar a bebida entrar, né? Não é Exatamente, o uma cara regra que é pra todo alcoólatra não mundo, pode mesmo. né? É. Então, assim, esquece a regra geral. De fato, a casa ela é sua e Deus vai te dar, como disse o James, sabedoria em todas as coisas. Agora, o que você não pode, né? O evangelho ele traz liberdade, ele não traz prisão, entendeu? Você ficar oprimido, você ficar deprimido com isso, você ficar tenso, não vai nem curtir sua visita, querido. Entendeu? Então, se liberta disso aí. Você vai ser bênção, você é o canal de bênção, a bênção ela passa da sua cabeça para a cabeça dos outros. Então você vai abraçar os seus amigos, cumprimentar e falar, cara, que Deus te abençoe. Prazer você estar na minha casa, prazer receber você aqui. Você é o dono da casa, você tem que estar feliz, cara. Você tem que estar alegre, você tá em festa. Isso você tem que E você vai demonstrar. deixar o transparecer em você. Você vai mostrar que a vida cristã é uma vida boa. Porra, depois que ele aceitou Jesus, do jeito que ele tá, esse Deus aí eu não quero, não. Entendeu? É. E as suas tratativas vão ser no seu, na sua, com Deus. Você vai dobrar o seu joelho e falar, Senhor, destrui todas as coisas aqui que eu quero ser bênção, eu quero ser instrumento teu, mas eu não quero ser um cara ignorante. Eu quero que as coisas aconteçam naturalmente. E Deus vai chegar com outro irmão, com um amigo seu, e vai falar assim, você não tá ligado que o cara não tá bebendo mais? Mano? Para de oferecer. Ô, você não tá ligado que o cara tem um compromisso dele? Para com isso.
nós somos defendidos por outros que estão até ao redor sem nem precisar abrir a nossa boca muitas vezes. E depois, Fábio, você tem que entender o seguinte, ó, só para você ter uma ideia, o primeiro milagre que Jesus fez, o primeiro milagre a manifestar, foi transformar água em vinho. E aí? Isso não quer dizer que você vai se embriagar. Não, você tem que maneirar na sua, entendeu? Você tem que ser exemplo. Você olha para a cachaça e fala, poxa vida, essa pinga aqui, ela não faz bem para o corpo do ser humano. Porque hoje o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então você tem que ser comedido em tudo que você vai fazer. Até na comida, inclusive na comida. Você não pode ser mais um glutão. Você tem que comer moderadamente. E isso Entendeu? passa por ir na cozinha, por É exemplo, né? Proíbem de ir na praia. Não, você está proibido de ir numa praia, porque a nada. praia. Não, querido, calma. Ah, mas lá tem mulher que está com pouca roupa, tem mulher que está com muita roupa, tem mulher. Cara, eu estou olhando para o mar, estou olhando para a areia. E é isso que eu estou falando. Quanto mais ligado você está em outras coisas, você vai deixando essa carnalidade. Agora, tem limites, lógico, né? Tem limites para tudo. E aí, essa prudência, o Espírito Santo, ele é quem nos dá. Né? Se eu puder ir numa praia menos movimentada, né? Se eu puder ir num lugar mais que não tenha tanto barulho, eu tenho dificuldade com barulho. Se a gente sair para ir num lugar, por exemplo, para almoçar ou para jantar, não só a qualidade da música, né? Não só o ritmo, mas a altura, cara, me incomoda. Se eu estiver num lugar comendo, querendo bater papo com meus amigos e aquela música estiver estrindando, pode ser hino evangélico, me incomoda. Então, é nesse sentido que a gente está falando. É mais da forma do que do conteúdo, entendeu? Porque é, nós estamos nesse mundo e vamos continuar nele, e você vai continuar ouvindo música, mesmo que você não ponha para tocar, ela vai tocar e você vai ouvir, e aí cabe a você, dentro de você, bloquear o que não é bom. Amém? Ó, E tranquilo, viver tá? amanhã, Se nós estamos aqui, ó, foi Deus que preparou esse momento para nós, viu? Com certeza. Ó, tá entendendo? Então, cada um de nós aqui foi colocado como uma peça de xadrez no tabuleiro de Deus. Não há dúvida. Amém? Amém. Mário, você traz aí a Oi, palavra. Você traz a palavra para eles amanhã? trago sim. Já contou essa da Paraty para eles aqui, não? Não, ainda Conta. não. Contar, amanhã eu conto para eles. O que não falta é a história daquela. Deus dá carro, se você precisar, Deus dá. Vai na agência lá e pede. Uma das melhores. Deus me deu um carro, mano. Deus me deu um carro na época que eu não tinha condições de comprar uma agulha. Deus me Não, mas deu um carro. Eu vou contar. quando eles Fala. aprenderam, quando eles aprenderam ela, Ah, aquela é sim, isso aí boa. eu contei para eles. Isso aí eu contei. Contou? Os caras vieram trazer em Ah, casa. Tá, exatamente. tá gravado lá. Eu vou contar para Não, vocês como é que depois eu devolvi esse carro para o banco, né? Porque foi na época do plano, do seu plano de governo lá, que ficou todo mundo com 50 conto na conta, e eu tive que devolver o carro para o banco. Carro zero, eu tinha comprado um carro zero, já tinha pago 12 prestações. Depois não consegui pagar mais, tive que devolver o carro. Mas aí eu fiquei a pé, né, meu? E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu moro aqui no meio do mato, como é que eu vou trabalhar? Como é que... Passou uma carreta lá na loja, o cara parou, o cara parou e desceu da carreta, irmãos, e entrou na loja. E falou, uma loja de máquina de costura aqui, você tem óleo Sinja aí? Eu falei, tem. Ele falou, mas eu vim aqui, não foi por isso, cara, eu não sei, tá? Eu venho de Santos, eu moro numa cidade do interior que eu não lembro o nome agora que ele falou. E, de repente, ali eu entrei e saí da Anchieta, da Imigrantes e vim parar aqui. Foi Deus que me trouxe aqui. Olha, moço, eu tenho uma coisa para falar para você. Deus vai conceder o desejo do seu coração. Nos próximos dias, Deus vai te dar o que você está mais precisando, o que você está precisando. Deus mandou passar aqui para falar isso para você. Eu fiquei olhando assim para ele. Ele falou: acredite, aquilo que você está precisando, eu não sei o que que é. Deus me mandou aqui para te avisar que ele já está providenciando. Olha, varão,
Comecei a chorar, rapaz. O cara me abraçou, pegou o óleo cinza, pagou e foi embora. Ele falou que não tinha motivo para ele passar ali. Ele estava na Imigrantes, cara, e ele saiu da pista, na carreta, rapaz, grande, saiu da pista e foi parar na frente da minha loja, só para falar isso para mim. Amanhã eu conto para vocês o que aconteceu nos próximos dias. A seguir, você... Amém? Eu não sei o que aconteceu. Essa aí eu não Amanhã eu conto. contei. Tchau, queridos. Paz. Tchau, gente. Até mais. Esse é o nosso Deus. Ah, Eu mandei a mensagem para você ontem, não mandei, James? Eu não tinha um centavo para arrumar o carro, a mocinética do carro quebrou, a mocinética quebrou. Ele estava estalando, sabe? Eu falei, eu vou ficar na rua, vou ficar na rua. Se a mocinética quebrar, eu vou ficar na rua. E agora, senhor, como é que eu faço? Aí eu peguei e fui na oficina. Fui na oficina de um rapaz, parei o carro lá, o cara desmontou a peça, né? Mas eu falei, não tenho dinheiro, mas eu vou ter que usar o cartão aqui, porque eu tô... Daí a pouco a minha filha liga. Olha só, a Diane liga perguntando onde é que eu estava. Ligou para minha esposa. Minha esposa falou: teu pai está lá no Valentina arrumando o carro na oficina. E a minha filha estava a 100 metros da oficina, com o namorado dela abastecendo no posto, a 100 metros. Subiu lá na oficina. O namorado dela chegou e falou: seu Mário, eu vou ficar. E o cara é taxista, né? Parou lá, ficou esperando o cara tirar a peça e falou: vou levar o senhor para comprar a peça. Porque a peça tem que comprar certinha, porque tem vários modelos, se comprar errado não serve. Aí o cara pegou, rapaz, colocou a peça no saquinho e ele foi comigo até o autopeça lá no centro de Ribeirão. Na hora que eu fui pagar, ele falou: não, aqui você não vai pagar nada. Pegou e pagou à vista, fez o Pix lá e pagou à vista a peça. Me levou de volta para a oficina. Esperou o cara montar a peça. O cara terminou de montar a peça, quanto foi? Foi 80 conto. Eu não tinha, daí eu ia passar o cartão. Ele falou: "Ô, rapaz, a maquininha está quebrada." Eu falei: então vou ter que passar aqui depois para pagar, porque eu não tenho dinheiro. A minha filha, na hora: não, pai, eu vou pagar para o senhor. Pagou. Irmãos, eu comecei a chorar. Deus providenciou todas as coisas. Então Deus é assim, varão. Ele providencia para o servo dele. O homem que vive pela fé tem que ficar, sabe, irmão, esperando com paciência no Senhor, que Ele vai te dar vitória. Não esquenta a cabeça, não. Deus providencia todas as coisas, não. Ele não multiplicou o pão lá? Tinha só 6 pães e 7 peixinhos, cara. E tinha uma multidão, tinha mais. Diz que a Bíblia relata que tinha mais de 5.000 pessoas, mano. Mais de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Presta atenção. E Deus pegou, levantou para o céu. Graças te dou, Pai, porque o Senhor me ouve. E ali, ó, foi repartindo um pouquinho para cada um ali. E o cesto, os caras saíam dando, o cesto não parava de multiplicar. Como é que se explica isso, amados? Meu irmão, o mistério é grande, o mistério é grande. É aquilo que eu falei para vocês, ó. Nós 4 que estava participando do devocional aqui hoje, nós somos uma pedra no tabuleiro de Deus. Deus colocou a gente junto aqui, porque Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida junto, viu? Fique em paz. Um bom domingo aí para vocês, tá? Deus te abençoe, meu filho. Deus te Amém. abençoe, Você Samuel. também, viu? Deus eu abençoe. Um tenho domingo visto, Deus bom para viu? abençoe todos. o Eu tenho Jurandir, visto, eu tá? tenho visto, viu, seu Mário? Oi? Eu tenho visto. Ontem eu estava pensando nisso aí. E Deus trazendo, derramando muita prosperidade na sua vida, aí. Muita prosperidade. Você vem contar isso aí hoje, eu tenho. Deus vai Irmãos, entregar muito pro senhor aí. você não sabe os milagres que Deus faz na minha vida. Você não Amém. imagina, tá? Amém. E tudo que eu tenho não é meu, não. É tudo do Senhor. Eu não faço questão de nada. Não brigo por nada. As pessoas pedem ajuda, é na hora. A irmã ligou agora, porra, vai ali buscar um botijão de gás para mim.
Lá vai eu lá. E o meu carro não falta combustível, entendeu? Não falta. Ele anda até com água. Se eu já coloquei água no carro, ele já andou com água. Acabou no meio do caminho, eu pus água no tanque e o carro chegou no posto. Não é mistério. É que quando você pôs a água vai baixa, a gasolina sobe. E o restinho que tinha chegou no posto. Mas até isso já fiz. Pela fé. Eu tô andando, cara. Tô eu aqui. Graças a Deus. Fique em paz, irmãos. Vocês estão na mão do Senhor, estão na dependência do Senhor. Tudo que acontecer com vocês, entrega na mão de Deus e fala, Senhor, cuida de mim. Me perdoa, Pai, se eu fiz alguma coisa errada. Me perdoa, Senhor. Deus está com vocês. Pode ter certeza disso. É muito gostoso servir a Deus, amados. É muito gostoso. É gratificante. É emocionante. É magnífico. Está aqui, ó. Os livros todos na minha frente aqui. Ó. Tudo para honra e glória do Senhor. Pai querido, Pai amado, bendito sejas tu, meu Senhor. Ó Pai, louvado seja teu santo nome. Senhor Jesus, Espírito Santo, agradeço a ti, Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, por mais esse dia, por mais um derramar da sua palavra em nossos corações, por nos alimentar, Senhor, por nos trazer para perto de ti, pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcança. Obrigado, Senhor, por esse canal. Obrigado por estarmos reunidos em teu nome, Senhor, pelas orientações de hoje, de amanhã, de ontem e de sempre, Pai. Peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue nos guiando, Pai, através do seu Espírito Santo, conduzindo os nossos corações, dando-nos, Senhor, discernimento, sabedoria, entendimento, Senhor, coragem, força e paz para seguirmos segundo a tua vontade. Move-nos, Senhor, o teu Espírito Santo, Pai, que possamos caminhar, Pai, até que o teu Espírito nos conduza, até que os nossos pés, Senhor, não estejam mais tocando no chão. Que a partir daí, Senhor, o teu Espírito nos conduzirá por onde quer que vamos. Que seja este, Senhor, seja esta a nossa caminhada. Que o teu Santo Espírito nos eleve, Senhor, nos desarraigando da terra, nos desarraigando daquilo que nos puxa para baixo, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos conduza para cima. Toma, Senhor, toma de posse, Pai, o nosso espírito, a nossa alma, que na verdade é tua, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Gratidão eterna pelo teu mover em nossas vidas. Que o Senhor nos segure, Pai, onde estivermos para cair. E que jamais, jamais nos afastemos de Ti, da Tua caminhada, do Teu caminho, da Tua luz. Não podemos caminhar na escuridão, Senhor. Não podemos viver sem Ti, Pai. Te agradeço, Senhor, por mais esse dia, pelas bênçãos que tem derramado sobre nossas vidas, pela proteção que tem nos dado, Senhor. Que nós sabemos, Pai, que tem nos protegido de todo mal. Guarda, Senhor, o nosso coração, porque a Ti pertence, Senhor. Peço que o Senhor envie tudo o que necessitamos, Pai, e mais, Senhor. Derrama, Pai, as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um aqui, dos que estão aqui presentes nesta noite, daqueles que não participaram, Pai. Aleluia. Todas elas, Senhor, todas elas, Pai, abundância de vida, Senhor, como Tu disseste, Pai, em Tuas palavras. Senhor Jesus, Tu vieste para que tivéssemos vida e vida em abundância, Senhor. A Tua abundância de paz, a Tua abundância de amor, a Tua abundância, Senhor, de prosperidade e não de escassez. Que não sejamos escassos, Senhor, no nosso espírito, nem na nossa alma, nem nas nossas necessidades terrestres, Pai. Que nosso coração esteja ligado a Ti, Senhor. E que o Teu amor cresça, Pai, todos os dias nos corações.
o amor por ti, Senhor, o amor pela tua palavra, Aleluia. o amor pela tua vida, pelo teu espírito. E que transbordemos, Senhor, desse amor. Por onde quer que vamos, onde pisarmos as plantas dos nossos pés, Senhor. Que o teu espírito, os teus anjos estejam à frente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, traz sabedoria para o irmão Fábio, Senhor, e para todos nós. Ele sinta, Senhor, no coração dele as tuas palavras, o teu direcionamento. E aonde quer que o Senhor o envie, Pai, que ele sinta a paz do teu Espírito, Jesus. Que ele esteja em paz. E que através dele, do testemunho dele, Senhor, o Senhor alcance muitas vidas. Porque esse é um dos nossos propósitos, Pai. Que levamos o teu evangelho, que levamos a tua palavra, que vivamos santificados, Senhor. E é somente através do teu poder, do teu espírito, que podemos nos comportar e sobreviver e viver, Pai, neste mundo que tu conheces melhor que nós mesmos. Precisamos de ti, Senhor. Enche-nos todos os dias, todos nós. E aqueles que assistirem a esse devocional, ouvirem, estejam com todos nós, Pai. Te entrego, Senhor, mais esse dia, mais essa noite. Aleluia. Sagro a ti para a tua honra e glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. A graça e Dia a paz. abençoado para todos.